Olá pessoal, vou fazer um resumo, falar um pouco sobre os principais conceitos que foram estudados no primeiro ano, né? Então nós começamos a discussão, que é o resumo do primeiro ano, de matéria e energia. Então o significado de matéria: matéria é tudo que tem massa e ocupa o lugar no espaço. A nossa representação aqui é a nossa Via Láctea, aqui mostrada aqui embaixo na figura, né? Então, o conceito de matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, uma diferenciação: corpo é uma porção limitada da matéria. Por exemplo, aqui é um pedaço de madeira, não tem nenhuma utilização por nós, né? Então isso aqui é chamado de corpo. Corpo é uma porção limitada da matéria. Outro conceito importante é o conceito de objeto. Já que corpo não tem utilidade, não é, para nós, o objeto é uma porção limitada, possui volume e ela é utilizada pelo homem. Por exemplo, né, um pedaço de madeira pode se tornar uma mesa, por exemplo. Aí seria um objeto. O próximo conceito é o conceito de energia. E energia pode ser definido como sendo a capacidade de realizar trabalho. Então, o que seria trabalho? Trabalho, não é? É quando você exerce uma força no carrinho e esse carrinho se desloca. Esse deslocamento gera o trabalho, né? Porque você gastou energia para desenvolver esse movimento, essa mudança de posição do carrinho. Então, energia é a capacidade de realizar trabalho. E a energia pode ser subdividida em energia cinética, chamada de K, e energia potencial, chamada de U. Para ilustrar melhor, né, tem essa figura aqui, ó, que quando o skatista está em movimento, a energia associada a ele, não é a energia cinética. Quando ele para voltar ao movimento, ele tem uma certa altura, não é? Essa energia é chamada de potencial. E a soma das energias, né, mecanicamente, é a cinética K mais U, que é a energia potencial. Daí vamos às propriedades da matéria. As propriedades podem ser gerais, funcionais e específicas. Primeiramente, as gerais. As gerais, não é, são inerentes a toda espécie de matéria, ou seja, se eu sou um corpo, eu tenho matéria e eu terei essas propriedades que são gerais. Então a primeira é a quantidade de matéria, não é? Então quando nós nos pesamos, na verdade nós queremos saber a nossa massa. E massa representa a quantidade de matéria. O quanto, por exemplo, essa pessoa tem 50 quilos, então essa é a quantidade de matéria. Próxima propriedade geral é o volume. Todo corpo que tem massa possui um seu volume. Como na figura, essa pedra, essa rocha representada aqui, ela tem um volume porque ela tem massa. Ela ocupa um lugar no espaço. A próxima propriedade, não é, muito conhecida da física, é a inércia, que é a propriedade do corpo de manter a sua posição e equilíbrio, sendo ele parado ou estando ele em movimento. Isso que acontece quando o cavalo freia bruscamente, né? A tendência do corpo é se manter em movimento, né? E somos arremessados fora do cavalo. Outro conceito importante é a impenetrabilidade, uma propriedade geral em que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Essa figura ilustra muito bem isso. Inicialmente eu tinha 250 centímetros cúbicos de volume, mas ao adicionar um corpo aqui dentro da proveta, esse volume foi deslocado. Esse volume deslocado é justamente o volume do corpo adicionado. Então, um corpo não penetrou no outro, né? Então esse é o princípio geral da matéria. A próxima propriedade é a divisibilidade, em que eu posso dividir e não mudar a composição. Aqui a figura representa, né, quando eu corto a laranja ou a tangerina, mesmo eu cortando ela, né, ela ainda fica com as mesmas características químicas. Ainda é, né, a fruta.
Outra propriedade geral é a compressibilidade, não é? Que é a mudança do seu volume, que pode ser contraído ou expandido. Aqui representa essa figurinha, não é? Essa daqui representa, né, que o gás que estava dentro da seringa foi totalmente, não é, pressurizado. Ou seja, ele foi comprimido. E aqui ele foi expandido, mostrando aqui, ó, que o gás tem pouco espaço e o gás tem muito espaço aí após a expansão. Outra propriedade geral é a elasticidade, a capacidade de se deformar, como exemplo aqui, ó, essa borracha aqui, ó, que ao gerar uma tensão ela foi esticada, ao retirar a tensão ela volta ao seu estágio inicial. A próxima propriedade é a porosidade, que é a propriedade da matéria a possuir espaços vazios, são chamados de poros. Nessas figurinhas representamos, ó, os vários espaços vazios que tem dentro dessas estruturas. E essa aqui ilustra que a água, né, se ela passa por esse corpo, né, então quer dizer que dentro dele, né, existem os espaços vazios, como estão ilustrados aqui nas figuras. Após as propriedades gerais, observamos as funcionais. Existem grupos específicos. Eu posso citar ácido, base, sal e óxidos. São exemplos, né, de propriedades de grupos com propriedades específicas. São funcionais que nós iremos estudar na química orgânica. Então, as funcionais existem grupos específicos. Então, podemos citar cada exemplo lá dos compostos mostrados, né? O ácido clorídrico, o mesmo ácido observado no nosso estômago, a soda cáustica usada para fazer limpeza na nossa casa, os nossos ossos são formados de sais, né? Especificamente fosfato de cálcio, e a água é um exemplo de óxido de hidrogênio. As específicas é comum a uma determinada substância. Então, elas podem ser organolépticas, químicas e físicas. As organolépticas são aquelas que são sensíveis ao nosso sentido. Por exemplo, o gosto do vinho, não é? É uma característica que tem um vinho, não é, que sensibiliza o nosso organismo. A próxima é a química, não é, que resulta da transformação da matéria. Transforma a matéria, por exemplo, aqui a figura, não é? O material metálico ele sofreu oxidação, então ele está mudando sua característica química. E a próxima é física, não transforma a matéria. Quando amassamos o papel, por exemplo. Tranquilo? Primeira aula, show. Abraço. Cecília.